Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versos 32, 33 e 34. Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, do verso 32 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus bendito de eternidade a eternidade, é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença, cantando louvores ao Teu nome, te exaltando pelo que Tu és. Que o Senhor se revela nas páginas da Tua palavra inspirada como Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus eterno, Deus autossuficiente, Deus Santíssimo, que habita em luz inacessível, e ao mesmo tempo, Senhor, também se revela a nós como um Deus gracioso, bondoso, benigno, longânimo, que não nos trata consoante as nossas iniquidades, Senhor. Para onde iremos nós, se Tu tens a palavra de vida eterna? Te louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor um dia nos alcançou com o Teu Evangelho. Um dia o Senhor quis iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos dar a compreensão acerca das Tuas verdades reveladas, Senhor, acerca da Tua revelação grandiosa e excelsa. Tudo isso ocorreu quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não tínhamos absolutamente nada a Te oferecer. Louvado seja o Teu nome, engrandecida seja a Tua pessoa, Senhor, pela obra que o Senhor tem realizado na nossa vida. Esse momento de culto, te pedimos humildemente que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, porque erramos, falhamos, pecamos, mesmo recebendo tanta luz da Tua parte, Senhor, tanto alimento espiritual, por causa das nossas iniquidades, por causa, Senhor, dos nossos próprios pecados, da cobiça, da nossa natureza pecaminosa que erramos. Nós somos pecadores, o Senhor é santo, o Senhor é bendito. E nesse momento, queremos te suplicar perdão pelos nossos pecados, a ponto de o Senhor aceitar o nosso louvor, o nosso cântico e também, Senhor, falar ao nosso coração mediante a pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que a inspirou e a tem preservado, possa aplicá-la ao nosso coração. E que sejamos, Senhor, edificados, confortados, exortados, alimentados pelo Senhor e que cada um de nós saia daqui mais crentes, mais desejosos de Te servir de forma sincera, sabendo que dependemos da Tua graça, da Tua ação poderosa na nossa vida, para que assim olhemos para a Tua palavra e nosso coração seja aquecido e a desejemos dia após dia, Senhor, até o dia em que o Senhor determinar que vivamos neste mundo. Abençoa, Senhor, a mim, tem misericórdia de mim, me ajuda, me auxilia na instrução. Tua palavra seja pregada com graça, com verdade, com sinceridade, e que o Teu nome, só o Teu nome seja glorificado, honrado, bendito, que a Tua igreja seja edificada, que os perdidos sejam alcançados. Eu te peço ainda pelos enfermos que não podem estar conosco. Consola-os, Senhor, conforta-os, dá graça também a eles.
a alegria da tua salvação que só o Senhor pode dar. Abençoa, Pai, o restante do culto, a continuidade do culto, agora nesse momento em que iremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Por causa dos escândalos que têm ocorrido de forma muito frequente no nosso país, me refiro aqui às autoridades, aos homens de liderança, seja ela civil, eclesiástica, familiar. A triste realidade da nossa sociedade é que os homens parece que cada vez mais desconfiam um dos outros. É natural, não é, essa desconfiança, como disse, por causa dos escândalos, por causa da exposição dos erros que ocorrem, inclusive isso principalmente por causa da mídia. Hoje, muito rapidamente, é divulgado um escândalo, um roubo, coisa parecida. Mas quando nós somos alcançados pelo Evangelho, essa desconfiança, ela deve ser mudada, ela é mudada. Me refiro não ao mundo como um todo, mas o Evangelho nos iluminando nos dá essa graça de nós olharmos para o nosso irmão, me refiro ao contexto da igreja, e confiar naquilo que o irmão diz. Até porque não é salutar de forma nenhuma nós vivermos na comunhão dos santos desconfiando um dos outros. O Senhor, que é o Senhor da verdade, que é o Deus santo, que se revela nas páginas da Bíblia Sagrada, ele é quem atua no nosso coração e nos dá essa confiança nele e nós então damos essa credibilidade àqueles que, como nós, foram alcançados pela pregação genuína do Evangelho. Nós cremos, então, no testemunho daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Um testemunho um testemunho tão evangélico, onde se contam apenas vitórias e vitórias e vitórias, como se na vida cristã não houvesse lutas, tribulações, perdas, lágrimas a serem derramadas. Todo testemunho genuinamente cristão, todo testemunho genuinamente espiritual, que vem da parte do Senhor, esse testemunho tem fundamento na revelação da parte de Deus. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Nós encontramos no Novo Testamento muitas e muitas referências à revelação da antiga dispensação da graça, a época do Antigo Testamento. E mesmo ali no Antigo Testamento, nós encontramos também homens que proferem as palavras do Senhor, que mencionam a revelação de Deus, que até recebem revelação direta da parte de Deus, mas que também têm a sua fé fincada na revelação do início que Deus deu a Moisés ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos. Eu começo o sermão de hoje falando dessa realidade de testemunhar com base na revelação de Deus, porque temos diante de nós um texto que nos apresenta o testemunho de João Batista com relação ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há alguns meses nós começamos a estudar o Evangelho do apóstolo João, o 4º Evangelho, o Evangelho distinto dos 3 primeiros Evangelhos. No prólogo, que nós já estudamos, 18 primeiros versos, vimos a revelação que Deus deu de forma especial a este apóstolo amado, quando ele mencionou a realidade de que o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele denomina de Verbo, aqui no prólogo, ele apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus verdadeiro, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, ou aquele que é Deus. Ele disse que esse Deus encarnou o Verbo, o nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, eterna. Ele encarnou, ele habitou entre os homens. A luz, as trevas não resplandeceram, não prevaleceram contra a luz sempre venceu as trevas. E ele nos ensinou ainda no finalzinho do seu prólogo, que é no versículo 17 e 18, que é o Senhor Jesus Cristo quem revela a pessoa de Deus Pai. Nos 2 últimos domingos, nós estivemos expondo os versículos que o presbítero Sérgio leu
há pouco, onde os estudiosos consideram o início do evangelho propriamente dito, o início do evangelho porque os 4 evangelistas têm como propósito maior apresentar o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que envolve o seu ministério, seu nascimento, né, os seus milagres, os seus ensinos, a sua paixão, seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. O objetivo do evangelista, do apóstolo João, é falar do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao invés de ele começar falando diretamente acerca das ações do nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz a semelhança, né? Tem algumas distinções, é verdade, mas como os demais evangelistas, ele traz também o testemunho de João Batista, ao qual ele chama apenas de João aqui, mas à luz dos 3 primeiros evangelhos sabemos que ele se refere a João Batista. Ele trouxe nos versos 19 a 28 aquele diálogo, onde sacerdotes e levitas foram enviados pelo Sinédrio por causa, eu disse aos irmãos, por causa da pregação de João Batista. A pregação de João Batista era uma pregação no espírito de Elias. Ele pregava para o arrependimento, ele pregava de forma dura contra o pecado do povo de Israel. E aqueles sacerdotes e levitas, que eram líderes da religião, líderes do Estado, havia uma mistura, não é, no certo sentido, ali para o povo judeu, e aquela liderança hipócrita eram dos fariseus, aqueles que eram rígidos no cumprimento da lei, mas Cristo ia constantemente, durante o seu ministério, ia contra esses fariseus. E esses mandam, então, sacerdotes e levitas para conversarem com o Senhor Jesus, duvidando do testemunho de João Batista, porque, na verdade, eles duvidavam do próprio Messias. Aquele que duvida de Cristo, duvida da testemunha de Cristo. Aquele que duvida do testemunho de Cristo, da pessoa que testemunha Cristo, duvida de Cristo também. É natural. Portanto, como eles não confiavam em Cristo, esse grupo não recebia o Senhor Jesus Cristo como deveria receber, não obstante o conhecimento que eles tinham da Escritura, da revelação do Antigo Testamento, eles foram contra João Batista. João Batista se apresentou, embora sendo filho de Zacarias, ele não se apresenta como um descendente, como um filho de um sacerdote, mas ele, de forma humilde, sempre se rebaixa quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, e ele se apresenta como o cumprimento da profecia de Isaías, a voz do que clama no deserto. E domingo passado, nós consideramos os versos 29 a 31, onde João Batista apresenta o Senhor Jesus Cristo como o cumprimento pleno das profecias do Antigo Testamento, de todas as figuras do Antigo Testamento, onde ele aponta o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, irmãos, nós temos aqui os versos 32 a 34, que são continuação dos versos anteriores. Eu disse no domingo passado que nós poderíamos até considerar todos esses versos de uma vez só, mas por causa de algumas informações, aqui preferi dividir o texto e então considerar apenas esses 3 versos aqui que acabei de ler com os irmãos. Nós temos, portanto, a continuidade do testemunho de João Batista. E aqui nesse testemunho, irmãos, observem que João Batista o presbítero Célio leu no início do culto, não ao meu pedido, mas ele leu aqueles versos iniciais da primeira epístola de João, onde o apóstolo João se apresenta como testemunha ocular do que ele havia vivenciado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o apóstolo João apresenta João Batista também como uma testemunha ocular, né? Porque João Batista, aqui no versículo 32, ele diz que viu o Espírito descer sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele vê Jesus Cristo recebendo o Espírito Santo. Depois, no verso 33, ele diz que o próprio Deus havia informado a ele que haveria um momento em que ele reconheceria aquele que seria o seu sucessor, que João Batista é precursor de Cristo. E, finalmente, no verso 34, temos a afirmativa de que
Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos considerar esses versos de forma breve sobre o tema Filho de Deus batiza com o Espírito Santo. No verso 32 nós lemos, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso ocorre na ocasião do batismo de Jesus. O apóstolo João não menciona, mas os evangelistas sinóticos, eles narram o momento do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero que os irmãos acompanhem aí em Mateus, no capítulo 3, alguns versos, onde nós temos o contexto exato, o momento exato em que ocorreu o que João Batista menciona e que o apóstolo João escreve ali no evangelho que nós estamos estudando. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, porque nos 12 primeiros versos nós temos a pregação de João Batista, que eu fiz referência há pouco, uma pregação dura, sincera, onde ele chamava toda a Judéia, circunvizinhança, ali ao arrependimento. Então, no verso 13, Mateus capítulo 3, nós lemos, por esse tempo, na época em que João Batista estava pregando, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, irmão, Jesus, como o apóstolo João nos apresentou no seu prólogo, na sua introdução, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele encarna. Ele quis assim fazer, em obediência àquele grande propósito da Trindade eterna, aquele plano de salvação eterna, pois chegou a plenitude do tempo, chegou o momento exato em que a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus verdadeiro, né, porque temos um Deus só que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois Jesus, a segunda pessoa da Trindade Santa, encarna e vem habitar entre os homens, e João disse no seu prólogo, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ora, Jesus é Deus. A verdade é que Jesus, como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, ele por si mesmo nem precisava ser batizado. Porque o batismo de João, eu expliquei isso aos irmãos, não é o batismo cristão. O batismo de João nem é o batismo de prosélito. O batismo de João é um batismo que buscava preparar o povo para a recepção, para a chegada do Messias prometido do Antigo Testamento. Os profetas apontavam uma época em que Deus estaria no meio do seu povo, estaria entre os homens. E João Batista vem, e o apóstolo João fez referência a isso também, vem confirmando isso, que chegou esse momento em que Jesus encarna. Ele encarna, não precisa ser batizado, e ele nem precisa, irmãos, receber o Espírito Santo, em um certo sentido. Né? Como sendo Deus, ele não precisa do Espírito Santo para que receba poder do Espírito Santo, habilidade ou dons para que ele exerça o seu ministério terreno. O batismo de Jesus, que o apóstolo não faz apenas menção rápida aqui, mas não relata, ele é considerado como o início oficial do ministério terreno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É por isso que Mateus menciona a palavra de Deus Pai vinda do céu, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me compraste. Este é o meu Filho amado que me dá muito prazer. Aquela voz é então a ratificação do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Pai está dizendo, pois esse é o meu Filho, ele vai cumprir o meu plano, ele é santo e ele vai dar início ao seu ministério. Jesus, então, como eu dizia, é Deus, ele não precisa necessariamente receber o Espírito Santo, assim como ele não precisava ser batizado. Mas nós vemos em Mateus que Jesus mesmo disse, deixa assim, porque João Batista quis dissuadi-lo, ele disse, deixa assim, porque é necessário que cumpra toda a justiça. É necessário que tudo seja cumprido. É necessário que as profecias do Antigo Testamento tenham seu cumprimento. É necessário que a tua pregação seja feita, não é? Estamos inferindo disso, na verdade o texto não fala disso, mas é importante que a tua pregação seja feita, é importante que o teu ministério seja cumprido, para que então eu venha a cumprir o meu ministério também. Aqui no caso,
João Batista, no Evangelho de João, faz menção à descida do Espírito Santo. Eu disse, como Deus, o Senhor Jesus Cristo não precisava receber o Espírito Santo. Mas não nos esqueçamos de que esse Jesus Cristo, ele é Deus-homem. Ele é Deus, 100% Deus, ele é 100% homem. Ele encarnou, ele veio em carne, ele veio como homem. E para desenvolver o seu ministério terreno, ele precisa, nesse sentido humano, que é o grande mistério que não conseguimos distinguir nem compreender 100%, Deus-homem, como homem, ele precisava, sim, ser habilitado, em um certo sentido, para desenvolver o seu ministério terreno. Não que, João Calvino, comentando o texto, não que o Senhor Jesus estivesse vazio do Espírito Santo até aqui. Como eu disse, é um grande mistério que nós não compreendemos de forma exata. Não significa que até os seus 30 anos, na época, a idade em que Jesus iniciou o seu ministério terreno, não que até os seus 30 anos ele não tivesse tido o Espírito Santo. A verdade é que ele tem o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, porque ele é Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus justo, ele é o Deus santo, mas ele é homem também, e ele é homem também. João Batista até nos ajuda a compreender a razão por que o Espírito Santo desce sobre o nosso Senhor Jesus Cristo no versículo 33. Quando ele diz, eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Essa informação de que João não o conhecia, nós já vimos no verso 31. E já expliquei aos irmãos, não que eles não se conhecessem pessoalmente, eles eram primos. Então, provavelmente até brincaram juntos na infância. Mas quando João Batista diz que não o conhecia, ele ainda não havia distinguido e compreendido que, de fato, ele não tinha compreendido de forma plena ainda quem era o seu primo, ou quem era o Cordeiro de Deus, ou quem era o próprio Deus encarnado. Ele mesmo diz aqui, eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou, indica que Deus mesmo, quando chamou João Batista, os outros evangelistas nos dizem que ele passou um tempo no deserto, se vestindo como profetas do Antigo Testamento, até se alimentando à semelhança do que fazia o profeta Elias no Antigo Testamento. Então, João Batista diz aqui que naquele momento em que ele foi retirado, o próprio Deus havia dito a ele que haveria um momento em que ele receberia um sinal. E então ele poderia ter a certeza de que aquele que recebesse o Espírito Santo, esse, então, é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, nesse instante aqui, que João compreende a diferença entre o seu batismo, que é com água, e o batismo do Senhor Jesus Cristo, que é com o Espírito Santo. Antes de mencionar um pouco a diferença, João Batista viu e ele testemunha a manifestação visível do recebimento do Espírito Santo. Nós não precisamos necessariamente entender que o Espírito Santo tomou uma forma de pomba e que uma pomba de fato, um pássaro de fato desceu sobre o Senhor Jesus Cristo. Precisamos necessariamente entender assim. A verdade é que Deus, na sua soberania como Senhor do universo, de toda a natureza, ele fez com que João Batista visse o Espírito Santo em forma de pomba. O que ele vê é o Espírito Santo descendo sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A discussão por que é uma pomba não é unânime entre os comentaristas. Há várias e várias explicações, mas penso que não precisamos nos deter nisso. O fato é que ele vê o Espírito Santo descendo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que tinha que ser assim, irmãos? Porque as Escrituras, elas, do Antigo Testamento, a Escritura que tem aqui, nesse contexto, as Escrituras apontavam para o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, o Salvador dos homens, que viria habitar entre os homens. As Escrituras apontavam para ele, afirmando que esse Messias, esse que seria o Salvador do povo, receberia o Espírito Santo. Ele
melhor, não apenas receberia, mas ele teria o Espírito Santo para então comunicar o Espírito aos seus seguidores, ao povo, enfim, à sua igreja. Essa era uma expectativa dentre os judeus. Os irmãos podem ver, por exemplo, no profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. O profeta Isaías profetiza um tempo de renovo, um tempo de nova administração, um tempo em que Deus se faria presente dentre o seu povo. No contexto de Isaías, é o povo judeu, é o povo hebreu, que está sob o domínio do Império da Síria. E, naquele contexto, o profeta Isaías, no capítulo 11, diz: do trono de Jessé sairá um rebento, Isaías 11, e das suas raízes um renovo. E ele apresenta o Messias dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O Senhor, quando os profetas, quando anunciam a época messiânica, quando eles anunciam a plenitude dos tempos, sempre há o aspecto da graça, da bonança, mas há o aspecto do juízo também. João Batista não vem pregando esse juízo, ele não vem dizendo: pois chegou o tempo de, eu usei a figura, não é? Adaptando para nós a linguagem de João Batista. Chegou o tempo de asfaltar todas as ruas que não estão asfaltadas. Chegou o tempo de capinar o quintal que tem o mato alto. Porque o rei está chegando, o rei está se manifestando. O reino de Deus é vindo aos homens. Então vamos ajeitar os nossos quintais e as nossas ruas. Essa era a linguagem de João Batista, pregando contra o pecado, contra a hipocrisia, contra a malignidade do coração humano. E o profeta menciona o juízo, portanto. Porque João Batista disse: o machado está posto sobre as raízes, a raiz das árvores. Então vai chegar o momento de cortar, vai chegar o momento de derrubar, vai chegar o momento de endireitar o caminho. O profeta Isaías disse que nesse momento viria aquele que teria o espírito de entendimento, de sabedoria, que não diz respeito a entendimento comum, a uma sabedoria comum, mas um entendimento real e uma sabedoria plena, como a sabedoria de Deus. Ainda em Isaías, no capítulo 42, eis aqui o meu servo, verso 1, a profecia acerca do servo: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Quem é o servo? A quem se refere o profeta Isaías, ou o Senhor por intermédio do profeta Isaías? A resposta está no versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. O servo, que é apresentado no versículo 1, como aquele sobre quem está o Espírito do Senhor, ele é apresentado no versículo 9 como um mediador da aliança. E vejam, é Cristo, não é? Nós sabemos que é Cristo, o mediador da aliança, aquele que intermedia a relação dos homens com Deus. E aqui mesmo no profeta Isaías, no capítulo 42, é ainda apresentado esse servo, esse mediador em quem está o Espírito de Deus, como aquele que anuncia a salvação, ou melhor, aquele como sendo luz para os gentios. Não é isso que o apóstolo João nos apresentou no início do seu evangelho? Que ele é a luz, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Esse é a luz, é Cristo Jesus. E eu chamei a atenção dos irmãos, quando nós ainda estávamos estudando o prólogo, para a realidade do versículo 11, veio para o que era seu, seus não receberam, os judeus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem
no seu nome. No verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Fiz referência ainda. E quando o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele disse aos seus seguidores e aos seus apóstolos: vocês devem pregar primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Porque esse era o propósito. Por isso João disse, ele veio para os seus. Mas no final do seu ministério terreno, ou antes de ele ser assunto aos céus, o Senhor Jesus disse: agora vão e preguem a toda criatura. Em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, esse servo do Senhor, em quem está o Espírito de Deus, o mediador da aliança, ele é luz para os gentios. Mesmo que a profecia começasse em Israel, porque Deus tem um pacto com Israel, nessa administração ainda, não é? Me refiro aqui a essa transição da antiga para a nova, a verdade é que esse período, essa época, esse verbo encarnado, esse Senhor Jesus Cristo, esse servo, esse mediador da aliança, ele prega aos gentios. E ele tem o Espírito Santo. Ainda em Isaías, no capítulo 61, nós lemos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse texto é o texto que Jesus prega na sinagoga em Lucas, capítulo 4. E ele diz: se cumpriu a profecia de Isaías. Ele aplica o texto a si mesmo. Ele se apresenta como aquele em quem o Espírito de Deus habita, sobre quem o Espírito de Deus está. Significa, portanto, irmãos, quando nós encontramos a profecia do Antigo Testamento acerca de Jesus, acerca do Messias, nós entendemos então que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. É aquele que vem pregar aos judeus e aos gentios também. Né? Agora, na nova dispensação, principalmente aos gentios, em cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, quando pregava, ele fez referência também a essa realidade, mostrando que o Senhor Jesus Cristo, de fato, é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Em Atos capítulo 10, verso 37, ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Ele faz referência ao batismo. E no verso 38 ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo Pedro, no mesmo raciocínio do apóstolo João, no mesmo raciocínio dos profetas do Antigo Testamento, diz: Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ele é ungido, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era conhecido dentre, não me falha a memória, Pedro está pregando aqui as autoridades. Jesus de Nazaré era um termo até pejorativo para os líderes. Jesus de Nazaré era aquele que andava entre o povo fazendo milagres e contra quem os judeus iam constantemente, né? Acusavam constantemente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam sempre o Salvador deles, só aquele líder que iria livrá-los do jugo romano, enfim, quando Cristo vem cumprindo toda a profecia que os fariseus, a liderança não entendia bem. Então, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, irmãos. Ou de outra forma, ele é quem concede o Espírito Santo aos homens. Esse é o sentido. Não apenas de conceder, porque Cristo não recebe meramente o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo habita nele e continua nele. E quando João Batista usa essa linguagem do batismo, dentro da sua realidade, o batismo era com água. E era para a remissão de pecados, era para preparar o caminho, ele chamava os seus ouvintes ao arrependimento. Mas ele diz: eu batizo com água. E aquele me disse: olha, aquele sobre quem tu vires descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele diz: olha, eu batizo com água. A água é o sinal universal de limpeza. Então é apenas um símbolo de uma limpeza. Mas não diz respeito a uma realidade do coração. Né? Pode simbolizar, mas não lava de fato o pecador. E ele diz: eu batizo com água, mas aquele batiza com
o Espírito Santo. Ele confere o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É um Espírito que não se mistura com iniquidade, com pecado, com rebeldia, com sujeira. Ele é santo. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa, então, a transformar a vida daquele que recebe a Cristo, que crê em Cristo, que aceita a Cristo. O Espírito Santo é aquele que muda de fato. Essa é a intenção das palavras de João Batista. Eu batizo com água, eu estou avaliando apenas o externo, é o fórum que a mim compete, mas aquele que vem, esse em quem eu estou vendo descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse, ele não trabalha com o exterior apenas, né? Podemos dizer. Mas ele, de fato, converte, ele, de fato, santifica, ele, de fato, limpa, ele, de fato, muda a vida da pessoa, a vida do crente. Não que o Espírito Santo seja algo, irmãos, inédito, não. O Espírito Santo, ele não passa a atuar apenas nas páginas do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos os homens piedosos, todos sendo impulsionados, sendo habilitados pela pessoa bendita do Espírito Santo. Só para citar alguns exemplos, Sansão é um homem cheio do Espírito Santo. Em Juízes, capítulo 14, ele rasga a boca de um leão, da forma mais natural, e o texto diz que ele tinha o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem o habilitou a rasgar a boca do leão. Josué, em Números, capítulo 27, sucessor de Moisés, é dito também acerca dele que ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria é o Espírito do Senhor. O Espírito habitava naquele homem também. No capítulo 31 do livro de Êxodo, nós temos uma apresentação dos artistas que trabalharam nas obras do tabernáculo. Eles tinham que confeccionar tudo aquilo que era próprio do tabernáculo. E nos é dito, em Êxodo 31, que o Espírito Santo foi quem habilitou aqueles homens, dando-lhes os dons para que eles executassem a ordem que o Senhor mesmo havia dado. Davi tem o Espírito Santo, os profetas têm o Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos, seus seguidores. Na nossa dispensação, nós temos a revelação na Escritura do Novo Testamento que todos os crentes têm o Espírito Santo, todos aqueles que são batizados em Cristo são batizados, recebem o Espírito Santo, porque fomos batizados em um só Espírito, diz o apóstolo Paulo, todos nós recebemos o Espírito Santo. Por isso é que nós somos santificados, é por isso que nós somos transformados. Aquele que não conheceu a Cristo, aquele que não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele permanece morto nos seus delitos e pecados. Ele permanece vivendo deliberadamente sob o domínio do pecado, enquanto que o crente é liberto. Pecamos, é verdade, porque temos a natureza pecaminosa, somos fracos nesse sentido, ainda temos essa natureza pecaminosa, a carne luta contra o Espírito, mas esse crente ele é santificado, ele é habilitado pelo Espírito Santo, não obstante as suas fraquezas. E a glória, a luz do justo, né? A santidade do crente, ela vai, de acordo com a Escritura, brilhando, brilhando, aumentando até que ser dia perfeito. É assim que é a vida do crente. O crente sempre está avançando na sua caminhada cristã, na sua vida de santidade. Uns avançam um pouco mais, outros avançam um pouco menos, uns avançam mais rápido, outros avançam devagar, mas não há nada que freie o crente no crescimento, não. O verdadeiro crente, ele tende a melhorar a sua vida de santificação, de entrega ao Senhor. Os irmãos têm recebido o Espírito Santo, todos os crentes, de acordo com a revelação da Escritura Sagrada. Os pregadores pregam na unção do Espírito Santo quando pregam de forma fiel, quando falam aquilo que a Bíblia fala, é o Espírito Santo quem tem conduzido esses pregadores também. Ora, por que nós temos recebido o Espírito Santo? Porque temos recebido a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós temos um só Deus. E quando nós nos entregamos, quando nós somos constrangidos e somos alcançados por esse Deus, quem trabalha em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós servimos a Deus. Essas três pessoas não se contradizem. O Espírito Santo não contradiz
o que Cristo fala, nem contradiz o que Deus fala, mas ele confirma o que Cristo fala e ele confirma o que Deus fala. Toda a revelação, ela é dada pelo Senhor, ela é dada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está presente desde a criação. Quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos logo o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. A ação do Espírito Santo é constante. É verdade que há uma distinção entre as duas dispensações, né? Pela peculiaridade muito clara no Antigo Testamento. Uma vez que a igreja era local, uma vez que a igreja era nacional, uma vez que a igreja estava em Jerusalém, obviamente que a atuação, em um certo sentido, era menor. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, onde o Evangelho é universal, onde Cristo vem para pregar a todos os homens, em cumprimento da profecia de Isaías, o Espírito Santo, então, agora está atuando em todo o mundo, por assim dizer, porque a igreja de Cristo, Israel de Deus, agora está espalhada por toda a terra, em todos os lugares. Esse Cristo a quem nós recebemos é o que nos concede o Espírito Santo. É válido lembrar que aqui nós ainda estamos no início do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Lá no finalzinho, ele vai soprar o seu Espírito sobre os seus apóstolos. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce em cumprimento da profecia de Joel, como inauguração da nova era, onde Joel profetizou que nossos filhos teriam visões, os velhos teriam sonhos, os jovens visões, o Espírito de Deus ia ser derramado sobre toda a carne, né, sobre todas as pessoas, claro, pessoas de Cristo. Bom, irmãos, para nós irmos para o nosso último ponto e as lições, ainda nos é dito aqui, quando olhamos para o testemunho de João Batista, no verso 34, ele diz, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bom, filho aqui, claro, não pode ser no mesmo sentido em que o diácono Zoene, por exemplo, Zozinho é filho do presbítero Zoene, ou que a Alícia é filha da irmã Rúbia. Claro que não é nesse sentido, não é? A filiação não é natural. Quando nós mencionamos essa realidade da filiação, de forma geral, nós nos referimos a essa realidade, claro. Mas aqui não. Quando nós lemos, ou sempre que nós lermos, sempre que lemos e sempre que nós lermos, essa afirmação, essa afirmativa de que Jesus é o Filho de Deus, nós devemos entender que a intenção dos evangelistas é sempre para a realidade da íntima relação que há entre Deus Pai e Deus Filho, entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade Santa. O apóstolo João já nos mencionou aqui mesmo no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito que está no seio do Pai a quem o revelou. Há uma intimidade perfeita entre o Pai e o Filho, e quando ele é apresentado como o Filho de Deus, ele é apresentado como esse que tem uma aproximação grande com o seu Pai, né? Porque essa é a figura natural. Quando alguém tem um filho, pelo menos deveria ser assim, o filho é muito próximo ao pai, o filho entende o pai entende o filho, enfim, essa é uma das linguagens e uma das figuras humanas usadas de forma condescendente pelo Senhor para que entendamos a sua revelação. Cristo mesmo ensina isso durante o seu ministério. Nós encontramos, acho que em todos os evangelhos, Cristo orando, e se os irmãos observarem, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo, ou orando ou fazendo referência a Deus Pai, em nenhum momento ele chama o Pai de nosso Pai. A não ser quando ele nos ensina a orar, né? Aí sim, ele está nos ensinando a orar. Pai nosso que está nos céus. Mas quando ele se dirige a Deus Pai, ele nunca faz menção a nosso Pai, mas somente a meu Pai. Que na verdade ele é o único, como nós lemos ali no versículo 18, ele é o Deus unigênito. Ele é o único da mesma natureza. Ele é o único que é semelhante ao Pai, em sentido. Ele é eterno. Ele entende a mente do Pai de forma perfeita. Por isso, João apresentou Jesus Cristo como o Verbo no início do prólogo. Aquele que revela os propósitos de Deus, a mente de Deus. Aquele que fala dos mistérios de Deus, porque ele conhece o próprio Deus. Nenhum outro líder, nenhum outro apóstolo, nenhum apóstolo, nem presbítero, nem outro líder religioso reivindicou tamanha intimidade
irmãos, ou tamanha autoridade. É só o Senhor Jesus Cristo que é apresentado como unigênito Filho de Deus, como unigênito do Pai, como o Filho de Deus. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 27, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa é a ideia da filiação entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira pessoa da Trindade Santa. É Ele quem conhece o Pai, só Ele revela o Deus verdadeiro. Não se conhece. O apóstolo João faz referência a essa realidade nas suas epístolas também, sobretudo na primeira epístola. Diz: aquele que não conhece o Pai não conhece o Filho, aquele que não conhece o Filho não conhece o Pai, aquele que nega o Pai nega o Filho, quem nega o Filho nega o Pai. Porque Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Eles são um só, eles são um só Deus, duas pessoas distintas, é verdade, mas um só Deus. Essa é a ideia da filiação. O Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus 11, versículo 27, depois de se apresentar como aquele que revela o Pai, como aquele por meio de quem se pode conhecer o Pai, ele diz, logo no versículo seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos lembro de uma das referências de Isaías, quando ele virá para consolar aqueles que sofrem, aqueles que choram, pois é assim que Jesus se apresenta, aquele que revela o Pai, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, e diz: aqueles que estão cansados, sobrecarregados, sofrendo, chorando, padecendo, pois venham até mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E Jesus é Filho de Deus, irmão. Porque se ele não fosse o Filho de Deus, né, se ele não revelasse o próprio Deus, então a nossa fé nele seria vã. Não teria sentido nenhum. Se alguma religião diz que Jesus não é Deus, então não há sentido nenhum em adorar o Senhor. É Filho de Deus, revela o próprio Deus e é o próprio Deus, então não há sentido nenhum em crer nele, cantar louvores a ele, se dobrar diante dele, exaltar o seu nome. Ele é Deus verdadeiro. E ainda, irmãos, há um aspecto importante para nós passarmos as lições, que ao pensarmos nessa filiação, não é, de Jesus Cristo, nós devemos entender que o que está por trás dessa realidade também é a manifestação da vida eterna. É a manifestação da vida eterna. Porque ele encarna, ele traz o próprio Deus para o meio dos homens pecadores. Até aqui, eu me refiro aqui ao início do ministério do Senhor Jesus Cristo, força de expressão apenas, até aqui Deus era conhecido nas páginas do Antigo Testamento, como aquele Deus que não era visto, o que não diminui a sua glória, o seu poder, mas ele não era visto. Mas agora Deus habitou entre os homens, e Deus está entre os homens. Por isso, há necessidade de preparar o caminho. João dirá no finalzinho do seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 13, 31, então ele diz, verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vê como a filiação de Deus está diretamente ligada à revelação de Deus e à concessão de vida eterna. Que Deus concede vida eterna a que são feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu Filho unigênito. Vamos às lições, irmãos. A primeira lição, para nós aqui, ouvindo, lendo o testemunho de João Batista, é que Jesus Cristo, esse que encarnou, ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele é aquela manifestação visível, plena, né, nessa dispensação. É a manifestação do próprio Deus. É o Messias, é o ungido, é o Cristo, para quem o Antigo Testamento
apontava. O que significa, para apenas ressaltar o que foi dito, o que significa que o único modo pelo qual alguém pode se achegar a Deus, o único modo pelo qual Deus se relaciona com o homem, se manifesta ao homem, é por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda, chama a atenção sempre os irmãos para a importância de nós, como igreja, conhecermos também o Antigo Testamento. Sempre irmos ao Antigo Testamento, lermos o Antigo Testamento, procurando Cristo no Antigo Testamento, para que então o nosso conhecimento, não apenas intelectual, que é importante, mas, sobretudo, a nossa gratidão a Deus, a compreensão dessa verdade. Nós vimos a glória, o apóstolo João diz, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus habitou, Deus tem habitado no nosso meio, por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus se faz presente na igreja. E quando nós lemos o Antigo Testamento, vemos todas aquelas figuras e todas as profecias, nós hoje, nessa dispensação, louvar e agradecer a Deus, porque é para Deus nos colocar agora nessa dispensação onde nós temos toda a revelação. Não é? Então, Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é aquele prometido no Antigo Testamento. E a segunda lição é que Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Uma outra passagem é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o que santifica, irmão. O batismo com o Espírito Santo é um batismo real, é uma limpeza real. Não tem muito a ver, não, com tremer, com pular, com se jogar no chão, com gritar. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O batismo com o Espírito Santo é um batismo de mudança real. Enquanto que a água, ela trata apenas do exterior, o Espírito Santo muda o interior do homem. É impossível que alguém que encontre a Cristo, que se relacione com Cristo e receba dele o seu Espírito, é impossível que esse homem ou essa mulher continue a mesma pessoa. Aquele que encontra verdadeiramente a Cristo e recebe do seu Espírito, ele muda. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele passa a ser santificado. Ele recebe poder do alto para testemunhar acerca da realidade espiritual efetuada na sua vida por meio das três pessoas da Trindade Santa. Terceira e última lição, Jesus Cristo é o que revela a pessoa de Deus. Ele é o Filho de Deus. O apóstolo João, João Batista e aqueles que conviveram com o Senhor Jesus Cristo viram literalmente a face de Deus, a face de Cristo. Nós o vemos pela fé, nós o temos presente no nosso meio, porque ele disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Cristo está conosco. Cristo revela a pessoa de Deus para nós. Não de uma forma mágica, não com novas revelações, supostas novas revelações do Espírito, mas por meio da Escritura, por meio do Antigo Testamento, por meio do Novo Testamento. É por isso que o nosso culto é usufruído, né, em muito tempo na Escritura Sagrada. É por isso que nós temos que ter a Escritura Sagrada constantemente na nossa vida, no nosso dia a dia, em família, individualmente. Porque nós conhecemos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que revela a pessoa de Deus por meio da sua palavra, inspirada pelo seu Espírito, que nos é dado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico, para nós louvarmos ao Senhor, agradecermos o seu nome. E depois do cântico, vou pedir ao pastor Paulo que me despeça com a oração e com a bênção.